TV. Peço aqui com todo carinho que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Feliz final de semana prolongado para todos aí, que Jesus abençoe a todos, tem sempre no nosso coração, colocando sempre ele acima de qualquer coisa. E aproveitando aqui, ó, canal Brasil no Ponto TV, inscreva-se nele, dá uma passadinha aí, descrição do vídeo, tem vários canais que apoiam esse canal aqui não é monetizado, tá entendendo? Em breve a gente vai tentamos, estamos tentando aí com o YouTube aí, arriscando, tentando, porque desistir jamais. Então, mas a gente não ter monetização, a gente faz as coisas aqui tudo por conta própria da gente, com grana da gente, dinheiro da gente, entendeu? Agora, se você quiser e tiver a possibilidade de nos ajudar, descrição do vídeo tem um Pix que pode ajudar a gente, tem as contas, não tem um Pix, dá para, quiser fazer um depósito para nós, pode ajudar a gente no canal, isso é muito importante. Precisamos agora comprar mais 2 câmeras aqui, porque a gente vai fazer um outro tipo de programa, estilo podcast, e precisamos de ajuda mesmo, não é brincadeira não. Não precisa de ajuda, vamos convidar algumas pessoas para participar semanalmente, pelo menos de quarta e na de sexta-feira, trazer alguma pessoa daqui do Rio de Janeiro aqui, que esteja próximo a gente aqui, ou algum artista, alguma pessoa que seja de direita, claro, né? Que seja de esquerda também, mas que venha falar coisas que congregue para um Brasil melhor, para uma capital carioca melhor. Tá ok, gente? Então, dê aquele like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sempre o like, compartilhe. Bandeira verde e amarela, jamais será vermelha. Aqui trago batido e ponta virada. E vamos, que o Brasil tá aí, ó. Estamos no feriadão aí, mas nós estamos aqui na luta aqui, como os Pingos nos Is, Revista Oeste, todo mundo fazendo live, o DJ Red Pill, né? Quer dizer, DJ Red Pill, tá entendendo? Eu não sabia que o DJ Red Pill já foi ex-Big Brother, tá entendendo? Lá da Rede Lixo lá. Mas tudo bem, vamos, tá tudo certo. Vamos pra cima, tá tudo tranquilo, vamos que vamos. Vamos fazer uma live de 1h30 aqui e tranquilidade no coração de todos, como sempre falo aqui. Tá vendo? Somos de direita. Aqui não tem retrocedor, aqui a gente não retrocede, nós estamos aqui desde 2018, aqui, sempre fazendo live, fazendo vídeo, já perdimos o canal, já fomos bloqueados várias vezes aqui, mas a gente não desiste, já tivemos live tirada do nosso do ar, já tivemos tudo que você pensar que a gente já passou, então estamos seguros no que nós queremos, um Brasil melhor, para todos, não só para uma parcela de gente. Quero para todos os brasileiros de bem, brasileiro patriota, brasileiro cristão que esteja aqui junto com a gente. Se inscreve, compartilha e vamos lá. Muito boa noite, agora são 19h36 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço para que curta, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, quero lembrar que essa live será retransmitida e, por assim dizer, distribuída em outros canais de apoio ao presidente Jair Bolsonaro que estão aqui na nossa descrição. Entre eles estão, né, o Bolsonaro News, o Brasil é Nosso, Brasil no Ponto News, etc. Preço da liberdade. Etc. Preço da liberdade. Tá ok, gente? Isso, agora você fala. Tá ok, vai lá. Fala mais. Vamos lá. Bolsonaro News. Já falei. É o preço da liberdade. O Brasil é Nosso, já falou também, tá entendendo? E Brasil no Ponto News, tá entendendo? Então, gente, vamos se inscrevendo aí, tá tudo na descrição do vídeo, tem vários canais que nos apoiam aí e apoiam o governo do Bolsonaro. Inscreva-se também no Ferreira Negócios. Ferreira Negócios. Lá é um canal alternativo dele aqui, né? Que lá não se fala de política, lá a gente fala de comida e review de produtos que a gente compra para dentro da nossa casa. Por exemplo, panela de pressão, microfone, a gente faz review de vários produtos lá, é um
uma mistura de várias coisas, entendeu? Então, de microfone, de panela de pressão, Wi-Fi. E se você tiver seu produto aí, mandar pra gente aqui, a gente faz lá, bota lá no canal. Tem milhares e milhares de visualizações lá no canal, tá tudo. Pessoal, o Pix do canal também está na descrição, né? Mas se você não puder contribuir financeiramente, contribua com o seu like, contribua com o seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok, pessoal? Eu costumo até dizer o seguinte, né? Que a gente não só deve lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, né? Mas também aos nossos inscritos, né? Respeitamos a todos, tá ok? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então, vamos aos temas desta live, né? Eu sempre adianto aqui os assuntos, né? Que a gente vai abordar, falar, né? Justamente nas lives, né, antes de tratarmos justamente sobre os temas, né, especificamente, né, mas antes, né, eu justamente faço aqui uma menção no início, tá ok? Vamos lá. Logo no início, no primeiro tema, a gente vai falar sobre o processo de inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro que está correndo lá no TSE, né? Pela primeira vez, né? A gente vai falar sobre esse assunto, né? Então, como aqui a gente não foge da raia, né? A gente fala sobre assuntos polêmicos mesmo, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto no primeiro tema desta live, tá ok, pessoal? Em seguida, a gente vai falar aqui sobre o novo processo de impeachment de Lula. Correndo mais um impeachment contra o Lula. A gente vai tratar sobre esse assunto aqui. Quer saber qual é o motivo? A gente vai tratar aqui nessa live. Por fim, a gente vai falar sobre as novidades envolvendo a CPMI do 8 de janeiro, né? Temos aqui muitos assuntos para tratarmos sobre esse tema, né? Então aguarde até o final para que vocês estejam atualizados sobre o que está acontecendo na política do Brasil, tá ok? Lembrando que a gente fala sobre assuntos aqui que outros canais não falam, né? Então, aqui a gente não foge da raia, aqui a gente fala a nossa opinião com coragem, né? Com firmeza. Com coragem, isso mesmo. Política tem que ter lado, né? Quem acha que não pode ser de direita, não pode ser de esquerda, esse é o famoso isentão. Isentão está muito mais para a esquerda, né, do que, logicamente, para a direita, né? Então aqui a gente tem lado, aqui a gente fala a nossa opinião com verdade, né, com lado, né, com firmeza, e é assim que tem que ser, tá ok? Enfim, eu disse aqui os assuntos dessa live, né? Vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas, né? Direto ao ponto, né? Tem até um programa lá na Jovem Pan, né? Chamado Direto ao Ponto, né? Isso. Vamos lá, então. Matéria única, tá ok, pessoal? Matéria única. Vamos lá. Bolsonaro busca pedido de vista para adiar julgamento no TSE. Vista pátria. Matéria única. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro e sua defesa estão em articulação com o ministro Cássio Nunes Marques. O que me chamou a atenção nessa matéria foi o seguinte, né? Eles não falaram ex-presidente aqui, falaram presidente. O presidente Jair Bolsonaro, né? Isso. Continuando aqui, né? E agora, né? Também integrante do TSE, né? Ele é integrante do STF e também agora, né? Integrante do TSE. Em busca de um pedido de vista no julgamento que decidirá se Bolsonaro não terá mais seus direitos políticos por 8 anos. É um absurdo, pessoal. Isso aqui é um absurdo, né? Mas vamos continuar aqui, né? A ação, movida pelo PDT, tem como base as críticas do presidente ao pleito, né? A forma que foi seguida ali o pleito de 2022 durante uma reunião com embaixadores. Vai vendo, Brasil. Vamos lá, continuando. Bolsonaro é acusado de abuso, entre aspas aqui, abuso de poder político. Isso entre aspas, né?
e uso indevido, entre aspas, né? Tá ok, pessoal? Entre aspas, né? Uso indevido dos meios de comunicação, uma vez que a reunião foi transmitida pelos seus canais oficiais do governo, né? Na época. Vai vendo, Brasil. Vamos continuando aqui, porque essa matéria é muito interessante, né? Vamos continuando aqui. Enquanto isso, você vai deixando seu like, vai compartilhando. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Quem porventura estiver assistindo depois, por favor, deixa o like. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o engajamento dos canais aqui que a gente divulga essa live, né? Essa transmissão ao vivo, né? Lembrando que a transmissão ao vivo, né? Ao vivo, somente no canal Brasil no Ponto TV, né? Quem porventura estiver assistindo depois, né? Deixe o like no canal, né? Que porventura você estiver assistindo, né? Bolsonaro News, Brasil no Ponto News, o Brasil é Nosso, enfim. Continuando, a estratégia da defesa de Bolsonaro é contar com o apoio de Cássio Nunes Marques para conseguir o pedido de vista, aproveitando o prazo de 60 dias estabelecido e o período de recesso do judiciário previsto para julho. Vai vendo, Brasil. Desta forma, o presidente ganharia mais 3 meses. 1, 2, 3. 3 meses para trabalhar em sua defesa e articular com os demais membros do TSE um resultado que não o torne inelegível. Vou repetir aqui, hein? Dessa forma, né, nessa articulação, né, o presidente ganharia 3 meses. 3 meses. 1, 2, 3. 3 meses para trabalhar em sua defesa e articular com os demais membros do TSE um resultado que não o torne inelegível. É importante ressaltar que Cássio Nunes Marques foi indicado por Bolsonaro por uma vaga no STF durante seu governo, o que pode influenciar sua postura no julgamento, ok? Aqui a matéria ainda menciona que em abril o MPE, através de um parecer assinado pelo vice-procurador-geral, Paulo Gonetti Branco, manifestou-se a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, né? Enfim, aqui a matéria continua ainda trazendo mais detalhes sobre essa questão, né? É importante observar que o pedido de vista pode causar um adiamento considerável no desfecho desse processo, levando-se em conta as negociações e os prazos envolvidos. A atuação de Bolsonaro e sua defesa nos bastidores do Poder Judiciário torna evidente a importância que o resultado desse julgamento tem para o futuro político do presidente. O desenrolar desse caso será acompanhado de perto pela sociedade e pelos demais atores políticos, uma vez que poderá influenciar o cenário eleitoral e o jogo de forças políticas no Brasil. Enfim, matéria muito importante que eu fiz questão de trazer nessa transmissão ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto TV, né? E, consequentemente, nas reprises de outros canais, né? Bolsonaro News, Brasil no Ponto News, o Brasil é Nosso, etc, 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 né? Então é um assunto que é muito importante, né? Que eu fiz questão de trazer aqui nas nossas transmissões ao vivo, tá ok? Então tá aqui, né? Bolsonaro busca pedido de vista para adiar julgamento no TSE. Matéria única nesse primeiro tema, né? Eu fiz questão aqui de me abranger sobre essa matéria, afinal de contas, é um assunto muito, muito bombástico. Muito bombástico, tá ok? Fonte, Vista, Pátria, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e seguir programas as nossas opiniões iniciais. Tá ok, gente? A matéria tá aqui, ó. Vou trazer bem aqui assim. Tá ok? Ó. A matéria tá aqui. A gente tá
que no Vista Pátria, tá entendendo? Bolsonaro busca fazer ali um equilíbrio dentro do TSE para que ele seja julgado lá na frente, tá vendo? Por enquanto não, tá vendo? Então, que ele possa ter mais de 90 dias aí para fazer aquelas articulações ali dentro. Mas vamos lá. O que eu tenho para falar disso aí? Vamos supor, vamos lá. Ninguém pensa nisso, vamos supor que eles botem Bolsonaro inelegível. Vamos lá. Que eles botam, que não vai acontecer, mas vamos lá que eles colocam. Eles se tornam Marte nessa história. Por quê? Qualquer pessoa que o Bolsonaro... Aí sim, existe uma possibilidade muito grande, a possibilidade enorme de ter uma grande manifestação em todo o Brasil. Porque se deixar ele inelegível, ele está pronto para ir para a rua. É mais ou menos isso. Então, não fazer manifestação nesse momento, essa é a importância. Ninguém pode fazer, vamos ver o que é que vai acontecer. Se por acaso chegar lá na frente, eu penso dessa forma, chegar lá na frente, não ter essa inelegibilidade, eu acredito que o pessoal do TSE sai, porque se era para deixar inelegível, tinha que deixar o Lula. O Lula, ele fez tudo que não presta. O Lula fez tudo que não presta. Tá vendo? Mas os procuradores da Lava Jato estão pagando por isso. Quer dizer, o certo está errado e o errado está certo. Quer dizer, é uma vergonha. O Lula nunca deveria ter sido credenciado para ser presidente da República. Tá vendo? Nunca poderia ser isso. Tá vendo? Agora, estamos aí com um cara que não fez nada, fez um governo excelente, governo bom, maravilhoso aí, com tudo, porque o outro está comemorando o que o Bolsonaro deixou. Até agora, esse Zé Ruela, chamado Lula, ele não trouxe nada de bom para o nosso país. O que é que esse cara trouxe? Está com 7 meses aí no governo. Tudo bem. Ganhou, segundo a informação que a gente tem aí, com 60 milhões. Só que tem que eu não vejo de 60 milhões na rua. Ele não consegue chegar no Nordeste se o pessoal não chamar ele daqueles palavrão, que não dá para me falar aqui, porque eu sou cristão, não vou falar esse tipo de coisa. Mas é das piores coisas que o pessoal do Nordeste está chamando. Quer dizer, o povo do Nordeste, graças a Deus, acordou. Acordou. Uma realidade. Exatamente. Causou para uma realidade. Na Bahia, ele foi esculachado na Bahia. Na Bahia, que é reduto dele. Entendendo? Daquele Zé Ruela do Rui Costa lá, que vai sair dali também da Casa Civil. Já está fazendo articulação para todo mundo ser mandado embora ali de dentro. Estou tudo com medo, estou tudo barbinha tremendo lá para sair fora. Porque o Barba está querendo tirar ele. Barba é o Lula. Então, o que é que acontece? Acontece que o Bolsonaro ele não pode passar por essa situação, porque, pelo contrário, quem vai ficar em situação vexatória é o TSE. Quem vai confiar no TSE? Ninguém vai confiar nele. O que aconteceu com o Deltan Dallagnol? Foi isso. O que aconteceu com o Daniel Silveira? Ninguém se manifestou. A Câmara do Deputado é uma vergonha que nós temos. Câmara do Deputado é uma vergonha que nós temos, que não consegue enfrentar esse pessoal. Não consegue enfrentar. E tem poder para isso. O Senado, então, é uma outra vergonha. São não sei quanto, 80 e poucos deputados, 81 deputados que não servem para porcaria nenhuma. Alguns ali, tirando ali uns 10 ali, o restante não serve para porcaria nenhuma. Só serve na época da eleição pedir voto para os outros e pronto, sair fora. Ninguém fala nada. Agora, como é que esse pessoal são eleitos, ninguém sabe. Que tem uns cacifes ali dentro, como o Renan Calheiros, do Armarazinho, não sei como é que esse cara se elege. Meu Deus do céu, como é que esses caras conseguem se eleger? Não dá para me entender. E não sai dali. Quer dizer que o pessoal de Manaus não abriu o olho não sobre aquilo? Como é que consegue botar o Randolfo Rodrigues ali como senador? Entende? Como, gente? Como? Não dá para entender. Entendeu? Teve várias coisas que aconteceram durante o pleito eleitoral que a gente não pode falar aqui, mas ficou na boca do povo o que aconteceu. Ficou na boca do povo o que aconteceu. Entendeu? Infelizmente, nós passamos por aquele vexame, entendeu? Vexame, e um detalhe. Se tiver que tirar alguma coisa, tem que tirar o que foi que fez uma reunião. Foi aqui que fez uma reunião com os embaixadores lá? Foi aqui ou foi o outro que fez? Antes disso, o Bolsonaro só fez a reunião com os embaixadores porque o cara do STF, que era presidente da época do TSE, tinha feito com os embaixadores. Então ele também fez a reunião. Porque, na verdade, embaixadores tem que ser feita pelo como é que é?
pelo executivo e não pelo judiciário, tá entendendo? O judiciário se meteu numa pauta que não era deles, tá entendendo? É o Bolsonaro é que tem que fazer a reunião, não eles, o executivo, no caso. Agora, o que eu vou te falar, o que eu falo para vocês, eles queriam tirar o Bolsonaro do jogo, eles querem tirar o Bolsonaro do jogo de qualquer jeito. Eu acho que o pessoal, ontem, eu vou falar um pouquinho aqui sobre cristianismo, cristão, né? O Bolsonaro ele não foi ontem para a reunião, ele sabe disso, e o cara responsável pela volta para Jesus lá, o que foi que aconteceu? Ele não foi porque os caras sabem o que vai acontecer. Se ele fosse, ele ia fazer discurso, de repente numa emoção de estar com muita gente, ele poderia falar alguma coisa que fosse inadequada para aquele momento. Tá entendendo? Agora, ele não foi, mas teve um ministro lá do Lula que foi lá, foi vaiado. Quando o Lula, ele é vaiado em tudo, até com o ministro dele, que não tem nada a ver com a história, está pagando um preço alto. Está pagando um preço alto, porque o Lula não era para estar no jogo político. E o TSE sabe, o STF sabe. Agora, por ser aquela galera, ser tudo esquerdopata, eles botaram o cara na jogada. Vamos tirar o cara, o negócio aqui é tirar o Bolsonaro. Até o Flávio Dino fala que ele não tinha força. Ele fala numa entrevista lá no canal lá de São Paulo, Cultura. Ele falou na Cultura que não tinha força para bater o Bolsonaro, não tinha. E como foi que eles ganharam as eleições? Se o próprio Flávio Dino fala que é um esquerdista, que é um cara que sabia que não ia ganhar as eleições, como é que eles ganharam as eleições? Não dá para entender, dá para a gente ficar assim meio... dúvida, como é que um cara de esquerda que sabe que ele falou que não tinha força para bater o Bolsonaro? Mas eles fizeram um esquema, justamente com uma cúpula mais alta do que eles, para ganhar as eleições. E aí ganharam as eleições. Entendeu? E todo mundo sabe disso. O povo brasileiro é informado. Ô, gente, você tem um celular na mão, você tem toda a informação na tua mão. Celular, internet, isso aqui nós temos, graças a Deus, ao governo Bolsonaro, inclusive com 5G, que faz um ano atrás que chegou o 5G, uns 8 a 9 meses atrás que chegou o 5G, através do Fábio Farias. Mas foi um cara que nunca retrocedeu. Fábio Faria, parabéns, cara. Não sei onde você está, acho que está sendo agora trabalhando no banco, uma coisa assim. Mas parabéns a você que fez de tudo, correu atrás, foi lá com Ana Manos, que trouxe ele aqui no Brasil, falou com o Bolsonaro, resolveu fazer todo aquele negócio do 5G para chegar mais fácil, negociou com as empresas, para que tudo funcionasse da melhor maneira possível e graças a Deus funcionou. Mas, tá aí, o presidente da República falando, tive alguns erros? Tive alguns erros. Poderia fazer diferente? Poderia. Mas agora passou, é daqui para frente agora. Nós não podemos retroceder, vamos daqui para frente. E vamos que vamos, tá entendendo? Essa é a realidade do nosso país. Ele não tinha força para bater o Bolsonaro, eles fizeram um esquema muito bem montado, muito bem organizado, para... Ele mesmo, se você ouvir, porque eu trouxe um vídeo dele aqui, mas se você ouvir, ver a entrevista lá na Cultura, que ele fez a entrevista, o pessoal lá da esquerda lá com Vera Magalhães, aquela turma lá, ele fala que o Lula não tinha poder, não tinha cacife para ganhar o Bolsonaro, mas ganhou as eleições. Por quê? Fizeram uma negociação com uma cúpula mais alta do que eles. Aí conseguiram bater, tirar. E aí? Quer dizer, uma hora, eles vão falando tanto assim que uma hora eles vão dizer o que realmente aconteceu naquela eleição. Infelizmente, nós não podemos falar aqui que todo povo brasileiro sabe o que aconteceu, mas ninguém pode falar, porque se a gente falar, tira o canal do ar, falando mentira, essas coisas todas. Tá vendo? Então, sobre os embaixadores, o pessoal do TSE não tinha condição de fazer e o Bolsonaro fez também. Se ele não fizesse, o Bolsonaro não fazia. Eles fizeram, ele foi e fez também. Então, aí é que tá, vamos ver como é que vai ficar essa composição. Gente, inscreva-se e compartilhe. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Inscreva nos canais. O canal está na descrição do vídeo aí. Pode inscrever lá também, é muito importante. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, dizer que o Lula que deveria estar inelegível, não o Bolsonaro. Por que tem acontecido isso no Brasil? Por conta da inversão de valores que o desgoverno do PT tem promovido, basicamente, né? Eles estão muito mais preocupados com outros países do que propriamente com o Brasil, né?
Tanto que o próprio desgoverno não apresentou em 6 meses um projeto em prol do Brasil. O que a gente vê é aumento de tudo, aumento na inflação, aumento nos preços dos combustíveis, aumento nos preços dos alimentos, etc, etc, etc. Né? Qual o compromisso do PT para com o Brasil? Somente querer caçar com 2 S opositores? Porque isso que a gente vê em regimes totalitários. Né? Na Nicarágua, tem até padres sendo presos. Né? E você não vê uma crítica do desgoverno ao regime de Ortega. Também você não vê por parte do Lularap e sua corja críticas ao desgoverno da Venezuela. Inclusive, recentemente, o Lula recebeu o Maduro no Brasil. Eu costumo até dizer o seguinte, né, que o Lula é um projeto de Maduro, porque o que ele quer fazer, no Brasil, né, o que ele quer transformar o Brasil é numa Venezuela. Hoje, 95% dos venezuelanos se encontram sem saneamento básico, tendo que até mesmo comer, né, de alimento, né, animais. Isso é uma desumanidade. Tanto que, hoje em dia, o Maduro, né, tem uma expedição, um pedido de prisão por parte dos Estados Unidos, né? Até mesmo a ONU, quer caçá-lo, vamos dizer assim. Afinal de contas, globalistas e comunistas não se bicam, né? A ONU, que é globalista, né, considera que o regime do Maduro é um regime desumano, é um regime inconstitucional, é um regime ilegal, entre outras palavras, né? É um regime totalitário, né, onde se é cerceada justamente as liberdades individuais, essas que foram tanto defendidas pelo presidente Bolsonaro. Por falta de aviso não foi, porque o Bolsonaro denunciava lá no período eleitoral tudo aquilo que o Lula iria fazer, né? Inclusive ele denunciava que o Lula poderia eventualmente financiar projetos em outros países, em detrimento do próprio Brasil, né? Quer dizer, é uma vergonha essa situação toda que eu estou expondo aqui, né? É uma vergonha, né? Como é que fica a imagem do Brasil, tendo em vista que o Larápio foi candidato? Porque se tivesse uma justiça competente no Brasil, a candidatura dele sequer existiria. O Larápio deveria estar na cadeia, não solto e elegível, né? Mas legalizaram através de um STF corrupto uma candidatura de outro corrupto. É uma vergonha isso, é uma vergonha ter que dizer isso. O Lula foi solto através de um militante pró-MST. Por que eu digo isso? Porque Fachin é ex-advogado daquela organização criminosa que hoje em dia invade não só propriedades produtivas, mas improdutivas também. Houve um aumento de 100% em invasões do MST. Cadê o desgoverno do PT criticando esse grupo criminoso? Você não vê uma crítica. Afinal de contas, o desgoverno do PT está lado a lado com o MST. O PT financia tanto indiretamente quanto diretamente o MST. Isso é irrefutável. Né?
As ONGs que outrora não tinham dinheiro do governo do presidente Bolsonaro, hoje tem. A imprensa que outrora não tinha dinheiro por parte do governo Bolsonaro, hoje tem. Hoje tem dinheiro. Afinal de contas, por parte da maioria da imprensa, você não vê críticas ao desgoverno do PT. Inclusive se ouve até mesmo encercado do Lula junto com a imprensa. Agora, você não ouve encercado por parte do Lularápio, né, junto à população. Afinal de contas, não existe esquerda democrática. Não existe esquerda democrática. Todo poder emana do povo se esse mesmo povo souber escolher seu representante corretamente, né? Mas cadê os 60 milhões? Cadê o código-fonte? Né? Eis a questão. Né? Mas falando... falando aqui sobre... Eu vou falar o que tiver que falar, ponto final. Agora, falando aqui sobre o processo que envolve a inelegibilidade de Bolsonaro, dizer que era prerrogativa do presidente fazer reunião com embaixadores. Não há motivos para ineleger o Bolsonaro. Ponto final. O que eles querem é sarna para se coçar, basicamente, com esse processo. Porque não há cabimento num processo desse. De novo, é prerrogativa do presidente fazer, a hora que bem entender, reunião com embaixadores, independentemente de qual assunto é tratado para com esses embaixadores. Independente se era voto impresso ou não. Independente se era assunto envolvendo o pleito ou não. Um outro assunto envolvendo o pleito ou não. Porque cabe ao presidente decidir isso. É prerrogativa do presidente fazer esse tipo de reunião. É constitucional. Agora, eles querem somente um motivo qualquer para ineleger o Bolsonaro. Sendo que ele não cometeu nenhum crime em seu governo. Nenhum. Né? Me aponte um caso de corrupção envolvendo o governo do presidente Bolsonaro. Isso não existe. Portanto, a esquerda pode espernear o quanto for. Pode dizer que Bolsonaro é isso ou aquilo. Porque, de fato, eles não têm o que inventar. Não só esses petistas, né? Mas eu falo também aqui no caso da imprensa, né? Porque falaram de tudo. Falaram que o presidente Bolsonaro supostamente interferiu na Polícia Federal, sendo que isso nunca aconteceu, né? Inclusive o próprio STF comprou essa narrativa dessa imprensa, né? Mais Sérgio Moro, né? Porque esse foi o motivo pelo qual o Sérgio Moro quis sair do governo do presidente Bolsonaro, né? Porque ele não concedeu, porque ele, na verdade, né, não concedeu a autonomia para Sérgio Moro, né? Esse seria o motivo para Sérgio Moro sair do governo, sendo que o Sérgio Moro trata-se de um esquerdista, de um tucano, né? Ele até pode ser um anti-PT, mas não é um anti-PSDB. Ele é um socialista, ele é um globalista, juntamente com o Deltan. Tanto que você não via Sérgio Moro indo contra o lockdown, indo contra o fecha tudo, né? Mas aqui eu pergunto para o Sérgio Moro, cadê os estudos que comprovaram que o fecha tudo de fato funcionava? Porque o que a gente via era disrupções econômicas, né?
não só econômicas, mas sociais também, né? Então você via, por parte desses globalistas, um anseio, né? Um anseio de controlar a população. Por acaso, né? Por um acaso da tal pandemia, entre aspas, né? Enfim, o presidente Bolsonaro, né? Outrora falava em liberdade. Outrora falava que deveria conciliar economia, né? Economia e saúde. Porque não tem como sobreviver um país onde não se tem trabalho, não se tem conciliação dentre aquilo que daquelas coisas que são mais importantes para a nossa vida, né? Eu entendo que o presidente Bolsonaro o governo do presidente Bolsonaro foi um governo melhor que o governo dos militares, né? Os governos dos militares, afinal de contas, foram vários ali numa intervenção militar de 64 até 85, né? Mas um erro dos militares no passado, né, foi justamente inchar o Estado, né? Sendo que o Bolsonaro fez o oposto disso, né? Ele reduziu o Estado, concedeu liberdades individuais aos cidadãos e também valorizou a propriedade privada, tanto que acabou com o MST concedendo mais de 400 mil títulos de propriedade rurais, né? E não tem outra forma para se combater o MST senão concedendo título de propriedade que gera, né, dignidade aos cidadãos, né? E acaba, né, com esse grupo criminoso que faz das pessoas uma massa de manobra. Ponto final. Ponto final, né? Eu costumo dizer que quem faz parte desse grupo, né, são criminosos, né? É um grupo que é clandestino, ponto final, né? Mas a CPI do MST está ali para investigá-los, né? Investigar Stedley e Socorro, né? Que promove esses tipos de algazarras no Brasil, né? Mas eu também aqui quero deixar meu repúdio ao MPE por ter decidido em prol da inelegibilidade do Bolsonaro. Qual o motivo? Qual o motivo para isso? Não há motivos para ineleger o Bolsonaro. Não há cabimento nesse processo. Ponto final. E outra, parece uma questão infantilóide, porque marcaram o processo dele para o dia 22 de junho, sendo que o número do presidente é justamente o 22. Então é vergonhoso esse TSE que só existe no Brasil, né, andar com um processo que, no meu entendimento, é inconstitucional. Porque, de novo, é prerrogativa do presidente fazer reunião na hora que bem entender com embaixadores, né? E isso tenho que lembrar também, né? Tenho que lembrar também que parte daqueles embaixadores que fizeram aquela reunião com o presidente Bolsonaro são esquerdistas, né? Mas independente disso, ele poderia fazer reunião na hora que bem entendesse, né? Mas é aquilo, né? Não respeitam o Bolsonaro, vão respeitar quem? Basicamente, as nossas instituições estão corrompidas por militantes, ao invés de ministros, né? Essa que é a verdade, né? O STF mais TSE deveriam ser compostos, né, por juízes de carreira, não militantes, né? É uma aberração que a gente tem aqui. Tem que falar em Cristiano Zanin no STF, sendo que trata-se de um advogado do maior corrupto do Brasil. Ponto final. Outra coisa, né?
velepudia o critério da impessoalidade, né? Que é um critério constitucional. Algumas pessoas dizem, né? Algumas pessoas dizem que a indicação do Zanin seria imoral, né? Mas não ilegal. Eu diria que velepudia tanto a moralidade quanto a legalidade. Porque o Cristiano Zanin, né? O Cristiano Zanin também está envolvido com corrupção, né? Então não só velepudia a questão da impessoalidade, velepudia pelo fato de ele ser um criminoso. Um criminoso jamais deveria estar ocupando uma cadeira no STF. Ponto final. Mas aquela coisa está corrompida, né? Eu entendo que um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE. Outra, né? Eu acredito também que o ministro do STF deveria ter seu cargo encurtado, né? Seu mandato encurtado, né? Para um mandato de presidente. Afinal de contas, eles ficam lá ad eterno julgando contra o Brasil, na maioria das vezes, ou enfim, em praticamente todas as vezes, na verdade, né? Eles julgam contra o Brasil, né? E em prol de suas ideologias. Quais são essas ideologias? Comunismo e socialismo, que nunca funcionaram em país nenhum. Não funcionará no Brasil, né? Logicamente, né? Não funcionaram de 85 até 2018, vai funcionar agora com esse desgoverno do PT? Não vai, ponto final, né? Mas qual o intuito do PT? Qual o intuito do STF? É justamente caçar com 2 S opositores ao regime do desgoverno do PT. Por isso que falam tanto em regulamentar as mídias sociais. Por isso que falam tanto, né? Falam tanto em ineleger opositores. Por quê? Porque querem se espelhar nesses regimes totalitários pelo mundo, onde opositores não têm espaço. E isso é inadmissível. Portanto, presto aqui meu repúdio tanto ao MPE quanto ao TSE, que juntos fazem militâncias, né, contra o presidente Jair Bolsonaro, nesse caso envolvendo a sua suposta inelegibilidade, né? Dizer que Bolsonaro continua sendo presidente do Brasil, porque eu não reconheço esse desgoverno do PT. Afinal de contas, cadê os 60 milhões? Né? Cadê os projetos? Cadê os 60 milhões? Eu entendo que esse desgoverno do PT é ilegítimo, né? Mas, enfim, agora é torcer para que o Cássio Nunes venha a pedir vistas nesse processo. Afinal de contas, é um processo ilegal, né? Por assim dizer, né? Eu entendo que esse processo nunca deveria ir para frente, né? Aliás, esse processo jamais deveria acontecer, né? Porque, de novo, né? Diferentemente de muitos presidentes que passaram por aquela cadeira lá do Planalto em Brasília, o Bolsonaro trata-se de um político honesto, né? Diferentemente do Larato, que é um ladrão, o Bolsonaro é honesto. Ponto final. Passou quase 30 anos no Congresso Nacional sem qualquer indício de corrupção em seu nome, né? Então, comparar Bolsonaro com Lula é impossível. É impossível, né? Porque tratam-se de opostos, né? Enquanto um é cristão, o outro é comunista. Ponto final, né? Tanto que esse comunista não quis marcar presença na Marcha para Jesus. Por quê? Tem aversão ao cristianismo. Aliás,
todo comunista tem aversão à religião, né? Tá lá na cartilha marxista e o Larápio segue o marxismo, né? Segue Karl Marx, né? Uma vergonha que a gente tenha que enfrentar esse desgoverno corrupto que está lá em Brasília atualmente, né? Eu não o reconheço, eu entendo que o presidente continua sendo Bolsonaro, né? Mas é aquilo, né? Quiseram, né? O sistema quis tirar o Bolsonaro, né? Apenas para eleger o Lula, né? Naquela farsa lá de outubro de 2022, né? Mas enfim, novamente aqui deixar meu repúdio tanto ao MPE quanto ao TSE, né? Dizer que o presidente Bolsonaro está passando por uma ilegalidade nesse processo, né? Cabe a ele fazer a melhor estratégia possível para que possa sair dessa. Afinal de contas, é um processo que jamais deveria acontecer, né? Mas é aquilo, né? O presidente fará o melhor possível para sair dessa para melhor, né? Sair dessa para melhor, afinal de contas, é um presidente que é diferenciado, né? Tá na história do Brasil, enfim, é o melhor presidente que esse país já teve. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, tá ok? Enfim, prestar aqui meu apoio ao presidente Bolsonaro, né? E sugerir aqui, né, uma manifestação pela não inelegibilidade do presidente Bolsonaro, pelo impeachment do Lula e também sugerir aqui uma manifestação pela liberdade dos presos patriotas do dia 8 de janeiro. Dizer que é um absurdo que a gente tenha as nossas liberdades individuais sendo cerceadas por um judiciário corrompido, né? Eu entendo que a gente deveria ir para o caminho de se manifestar cada vez mais contra esse desgoverno que não tem trazido nenhum benefício ao Brasil, né? O lugar de larápia na cadeia, não solto e elegível, né? Mas, de novo, prestar aqui meu apoio ao presidente Bolsonaro nesse processo que é ilegal, inconstitucional e criminoso. Dizer que o presidente Bolsonaro tem o seu direito, né? Tem o seu direito de fazer reunião com embaixadores o quanto quiser, né? O quanto lhe entender, né? O quanto lhe bem entender. Afinal de contas, é um presidente, né, que não cometeu crime nenhum, diferentemente do Larápio. Tá ok, meus amigos? Então escreva e compartilha. Eu queria falar aqui sobre o Zanin, que está andando agora dizendo que é cristão, é isto, aquilo, outro. Ô Silas Malafaia, cuidado, hein, bicho? Cuidado. Guarde você pra caramba. Mas não entra nessa. Eles estão querendo... o André Mendonça já se vendeu. O André Mendonça está vendido lá dentro. Tu vê a conversa do cara, o cara não tem moral nenhuma. A Roda Weber falou na cara dele, na lata dele, dizendo que ele tem um prazo para entregar aquele processo, do contrário, aquilo será colocado em votação automaticamente. Pelo amor de Deus, é moral. O cara tem que ter moral, rapaz. Tem que ter moral. Como é que um cara desse que vota contra o Daniel Silveira, vota contra as pautas da direita, dizendo que é cristão? Pelo amor de Deus. Tudo que ele falou antes, quer dizer, Bolsonaro, ele falou que teve vários erros. Algum desses erros foi ter colocado o André Mendonça ali dentro. Tanto o André Mendonça quanto o Cássio Nunes. Os dois foi um erro gravíssimo. Foi um erro. Foi um erro. Agora, esse Zanin está andando pelo Congresso aí, dizendo que é cristão, andando pelas igrejas, mentindo, que não é cristão coisíssima nenhuma. Porque um cristão de verdade, ele não vai defender um cara que fez só coisa errada, que roubou nosso dinheiro. É verdade ou não é? Na verdade, o Cristiano Zanin está enganando todo mundo. Inclusive os senadores de Brasília. Está enganando os senadores. Depois que ele estiver na cadeira,
Se lasque vocês aí, tá? Se lasque você, porque Exatamente. essa conta eu não pago. Por mim, o senador tem que ser correto e o Bolsonaro errou. E a gente tem que dizer que errou, colocando o André Mendonça ali dentro e o Cássio Nunes. Tá vendo? Porque esses caras, tudo que eles fizeram, que eles poderiam ajudar. Cara, o cara votar. Não segue relator coisa nenhuma. Segue o teu coração. O que Deus botar no teu coração. Não faça isso, não, que você está. André Mendonça, você está errado. E o Cássio Nunes está errado. O cristão, ele não pode agir como um larápio. Ele tem que. Ele tem que agir dentro da palavra de Deus, não fazer isso que vocês estão fazendo aí em Brasília. Vamos se inscreva e compartilhe. Vamos seguindo com essa transmissão ao vivo, né? Vamos falar aqui sobre um novo pedido de impeachment contra o Lula, né? Que já reuniu 48 assinaturas, o maior número de assinaturas de todos os pedidos já protocolados contra o eles protocolaram mais um pedido de impeachment contra o condenado Lula. Foram 48 assinaturas que incluem deputados da base governistas, de partidos que estão à frente de 8 ministérios. A deputada Bia Kicis revelou em suas redes sociais os nomes dos signatários do pedido. A maioria dos deputados são do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, MDB, PSD e União Brasil, que juntos somam 8 ministérios, né? Inclusive, né, tem gente que tá aqui, ó, tá traindo o larápio, hein? Vai vendo, Brasil, vai vendo, hein? Por isso que a matéria tem chamado a atenção com aqueles que assinaram, né? Enfim, tá aqui a lista completa de deputados signatários, vou dizer aqui alguns, né? Sanderson, do PL Rio Grande do Sul, Evaí de Mello, PP ES, né? Espírito Santo, né? Gilberto Silva, PLPB, Amália Barros, PLMT, Sargento Farru, PSD-PR, Zé Trovão, PLSC, Marcelo Moraes, PLRS, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PLSP, General Girão, PLRN, Professor Paulo Fernando, Republicanos DF, Bia Kicis, PLDF, Mário Frias, PL Rio de Janeiro, Maurício Marcon, Podemos RS, Cristonieto, PL Rio de Janeiro, Nicolas Ferreira, PL MG, Fábio Costa, PL, PP, na verdade, PP Alagoas, Coronel Meira, PP SP, Gustavo, PL Goiás, Carlos Jordi, PL Rio de Janeiro, né? Logicamente a lista segue aqui com os outros nomes, né? Mas é importante a gente citar aqui alguns, né, que compõem essa representatividade pelo pedido de impeachment contra o Lula, né? Então tá aqui, né? O pedido de impeachment já reúne 48 assinaturas. Hora Brasília, matéria única, enfim, pode mostrar a matéria, seguindo para as nossas opiniões. Vamos lá. Matéria tá aqui no Hora Brasília, jornal de qualidade, tá, gente? Hora Brasília, tá aqui a matéria. Novo pedido de impeachment do larápio aqui. Olha. Novo pedido de impeachment aqui do larápio. Tá ok, gente? Mas vamos lá. Fazer comentário aqui, rápido e rasteiro aqui. Já foram vários pedidos de impeachment do larápio, tá vendo? Vou fazer um resumo lá de 2022 para cá. Em outubro do ano passado, um mês antes, todos os candidatos eles têm que mostrar um projeto Brasil. Vou repetir para vocês. Todos os candidatos têm que mostrar um projeto para o Brasil. O TSE enrolou. O Bolsonaro apresentou o dele, mas vamos lá, o TSE enrolou. Vamos lá, repetindo novamente. O Bolsonaro apresentou o projeto dele para o Brasil, o TSE enrolou o do Lula. O Lula, durante o ano inteiro, ele ficou... Amanhã a gente apresenta o projeto. Depois da manhã a gente apresenta. Passou o ano inteiro dizendo que
e apresentar o projeto. Não apresentou. Entrou, correu a eleição, ele não apresentou porcaria de projeto nenhum para o Brasil. Certo? Tô certo ou tô errado, senhorzinho Malta? Tô certo ou tô errado? Então, ele não apresentou projeto nenhum para o Brasil. O que foi que aconteceu? Ele teve a eleição, ele ganhou com 60 milhões de eleitor, 60 milhões que não dá. Se você pedir para 10 mil ali na Cinelândia, não vai. Se botar no centro de São Paulo, na Paulista, não bota 1.000 pessoas. E ganhou com 60 milhões. Se botar na Praça dos Três Poderes, ele não consegue botar 10 mil pessoas. Mas ganhou com 60 milhões, a gente tem que respeitar isso aí. O cara ganhou as eleições com 60 milhões. Beleza. Tá bom. Agora chegou o momento do preto no branco, da verdade. A verdade. Ganhou as eleições, não tem projeto nenhum, ele começou a distribuir cargos. Fomos distribuindo para amigo deles. Amigo dele. Um cara que entende de economia botou Haddad, que foi o pior prefeito de São Paulo. Entendeu? A gente sabe que tu lê a matéria. A gente não leu, a gente não vê a Globo não, que fica passando pano para Lula. Não vê a Globo. A Globo é ali, ó, ela perdeu a rede social dela, perdeu o comércio, perdeu milhares de dólares, milhares de grana. Então por isso ela tá chateadinha por causa disso. Entendeu? Perdeu para os YouTube. Tem um YouTube aí que consegue fazendo uma transmissão entre ela e o Jornal Nacional, consegue botar mais gente, entendeu? Eu vejo aí, teve um YouTube aí, um podcast aí, que o cara conseguiu botar 500 mil pessoas, quando a Globo estava com 80 mil pessoas só no Jornal Nacional, tá entendendo? Tá entendendo como é que é? Então, essa é a realidade do nosso país hoje. Nós temos um cara que se configura como presidente da República, que não fez nada pelo Brasil até hoje. Gente, são 7 meses de governo. Não fez nada. Não fez absolutamente nada. Como é que a gente pode ficar dar moral para um cara desse que não fez nada pelo Brasil? Pelo contrário, ele tira do Brasil. Outra mentira. Vamos lá. Eu vou desmascarar uma mentira hoje. O que foi que aconteceu? Eu ouvi uma pessoa falando que, não, mas as coisas estão baixando, a gasolina está baixando. A gasolina não está baixando por causa do Lula, não. A gasolina não baixou por causa do Lula. A gasolina está baixando porque os barris de petróleo lá fora estão barateou. Foi por isso. Não foi porque o Lula deu canetada, não. Depois eu estava lendo, eu até pensei que fosse por canetada, não. Foi abaixada, a Petrobras baixou a gasolina, mas já aumentou de novo. Quer dizer, apenas adoçou a boca das pessoas. Outro detalhe. O preço dos carros populares. Gente, como é que eu vou ter um carro popular de 60 ou 70 mil reais? Ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. E dizem que esse programa só irá acontecer por apenas um mês. Você está de brincadeira com a população, rapaz. Agora mudou para caminhão também. Um mês apenas. Porque vai ter caminhão mais barato. Ninguém vai saber de caminhão. Quer saber eles querem saber de entrar no supermercado e ter preço barato. A fruta está cara pra caramba, o ovo está caro, a carne está cara. A carne está barata, diz assim, a carne que ficou um pouco mais barata não é porque é por causa que lá fora a exportação não está indo para fora. Tem que vender, tem que desovar a mercadoria no Brasil, por isso está baixando. Tu acha que o óleo de cozinha está R$4 ou R$5? Tu acha que é por quê? Eu vou te dar um exemplo rapidinho. Hoje, o povo brasileiro acordou para esse tipo de coisa. Hoje, o povo brasileiro não quer fritar nada com óleo em casa. O povo brasileiro aprendeu que tem uma panela, uma panela air fry que faz a comida sem óleo nenhum, que o óleo prejudica a tua saúde. Então os fabricantes de óleo estão pé da vida com essas air fry que saíram aí. Hoje, se tu contar no Brasil, cada casa, o mais humilde que tem, ela tem uma fritadeira elétrica lá na casa dele. Mesmo que ganhe um pouquinho de energia, mas está lá. Ele não quer saber de óleo, porque aprendeu. O povo está mais esperto. O povo está sabendo o que está fazendo com o seu dinheiro. Então, esse cara ele veio com todas essas invenções, mente para a população, e tem gente que acredita. Só que eu fiquei mais feliz porque é o seguinte, o nordestino abriu o olho, eu sou nordestino. Entendeu? Eu ficava triste porque eu via cara dando carta branca para Lula fazer alguma coisa. Lula fazer as coisas porque o Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Lula não fez nada não, rapaz.
que fez foi o povo brasileiro. O dinheiro não é o Lula que fez. O dinheiro que ele apenas bota o ministro para administrar o nosso dinheiro. Está entendendo? Como, por exemplo, ele votou, deu 60 milhões, mas o Bolsonaro teve 58 milhões de pessoas, a diferença de 2 milhões de pessoas. O que aconteceu? Demos carta branca para ele fazer as porcarias que ele está fazendo, as merdas que ele está fazendo. Aí o que aconteceu? Agora o nordestino chega no Nordeste, chama ele daquele palavrão. Lalau pra cá, lalau pra ali, lá. É assim que estão tratando ele no Nordeste. Quer dizer, o povo começou a abrir o olho. Eu te falo o seguinte, vamos lá. Se tivesse tanta coisa boa no Nordeste, eu não estaria aqui. Eu estaria aqui? Não tinha construído minha vida, minha família no Rio de Janeiro. Tinha ficado lá no Nordeste. Mas eu vim para cá do Rio de Janeiro, eu vim para o Rio de Janeiro pela uma oportunidade de ter um trabalho melhor. É como conseguir construir minha família aqui no Rio e acabou. E aí? Como é que eu posso... Esse Rio de Janeiro, eu tenho que agradecer muito a ele, porque ele me recebeu de braços abertos aqui, como Cristo Redentor. Entendeu? Meus filhos, criei meus filhos, netos, tudo sendo criado aí, com trabalho, com honestidade, saindo cedo para trabalhar, chegando tarde em casa. É assim que funciona a coisa. Agora, impeachment do Lula já era esperado. Ele sabe disso, que ele não tem projeto para o Brasil. Ele sabe que ele está com a cabeça lá em 2011, 2000, quando ele foi no primeiro governo dele, 2003, 2004, por aí assim. Entendeu? Não tem projeto. Tu vê as falas do Lula, quando tu vê o Lula falando, tu tem que deixar ele 5 minutos falando. 5 minutos ele falando. No 6º minuto ele já fala um bocado de merda, um bocado de M. Tá? Não vou falar palavrão aqui. O caso do Lula, ele tem que tomar ou uma cachaça ou alguma coisa para esquecer o Bolsonaro, que ele não consegue. Ele dorme o travesseiro dele com o Bolsonaro. É Bolsonaro. Oba, será que é o Bolsonaro que está batendo na porta da minha casa? Será que é ele que está voltando aqui para falar? Tu tá entendendo como é que é? Ele tá dormindo no ponto. Ele tem que cuidar do Brasil e esquecer o Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo a vida dele. Entendendo? Ele tem que fazer. O negócio dele é Bolsonaro. Então, o pessoal do PL, estão começando a articular para pedir o impeachment dele, para mandar ele embora dali. Tá vendo? Para mandar ele embora para casa, vai descansar, vai constituir as 3 aposentadorias, tá tranquilo, porque tem 3 aposentadorias, Lula tem. Do primeiro governo dele, acho que do segundo, sei que tem aposentadoria pra caramba lá. Mas ele sempre falava que ele era o único cara no mundo inteiro, ele e o Bill Clinton, que fazia palestra, ganhando 200 mil por cada palestra. Agora, eu vou gastar meu tempo para ver palestra do Lula, para o Lula ficar falando mentira. Falando mentira, um dos maiores mentirosos que nós temos no Brasil é o Lula. Ele fala fake news todo o tempo inteiro. E ele dorme com o travesseiro escrito Bolsonaro no travesseiro dele. No travesseiro do Lula está escrito Bolsonaro. Será o novo presidente de 2026. Está dormindo, não sonha com isso, faz o seu trabalho. O trabalho, quando você faz com honestidade, com responsabilidade, o retorno ele vem para você. Não adianta você querer arrumar história para o presidente Bolsonaro, que foi um dos melhores presidentes do Brasil. Ele, como ele sempre fala, fiz coisa errada, eu faria coisa diferente. Como colocar outros ministros de outra forma. Mas ele faz as coisas achando que tem algum idiota aqui para ficar ouvindo ele. E eu fico satisfeito que o nordestino abriram o olho para isso. Abriram o olho para esse larápio que está aí. Esse cara não tem projeto nenhum para o Brasil. Que projeto esse cara tem? Ele foi lançar na Bahia, fazer aqui na Bahia, lançar programas que já existem há muito tempo. Entendendo? Ele tem que ter projeto para segurança, tem que ter projeto para escola, para educação, para saneamento básico, que muita gente não tem, principalmente o nordestino, ele é carente disso. Não tem. Entendendo? As polícias tem que ter um salário digno para que não seja corrompido. Entendendo? Isso é que tem que ser feito. Entendendo? Então é isso, gente. Esse é o que eu tenho para falar aqui. E o impeachment dele é já para já. Logo, logo eu estarei aqui com uma camisa do impeachment. Camisa aqui com escrito impeachment já, do Lula, tá vendo? Não tem não. E a manifestação... vou falar para vocês. Estamos aguardando o ok. E logo, logo estará tendo uma super manifestação no Brasil inteiro. Às vezes eu fico falando aqui do Deltan Dallagnol, porque é o seguinte... Ele não tem que falar só como aquela manifestação foi só para ele. Ele tem que dizer, a manifestação é para todos que foram naquela manifestação. Então, isso foi tirando o foco das pessoas. Por quê? Tem o Daniel Silveira Preto, tem um Índio Sererê,
presos. Tem aquelas pessoas lá. Eu vi um vídeo do Magno Malta que ele falou que, ó, eu não fui para o meu estado esse final de semana porque eu saí do Congresso Nacional e fui visitar as pessoas que estão presas lá, para tentar amenizar, pelo menos amenizar um pouco aquelas pessoas que estão presas ali sem nenhuma necessidade. Tem pessoas ali que não sabem nem porque está preso, não dão o direito de defesa para as pessoas. Eu tenho certeza que num futuro não tão distante, um dia isso aqui vai ficar, como é que diz assim, do pó viemos, do pó voltaremos. Não é o Alexandre de Moraes que vai ficar aí eternamente. Ele vai ficar... O que é que eles vão falar de bom do Alexandre de Moraes? Fala para mim. O que é que eles vão falar do presidente Bolsonaro, que foi um maravilhoso presidente da República? No futuro, não tão distante. Porque daqui a pouco nós sumimos, é uma sequência. A gente morre e vem outras pessoas, tá entendendo? Então, todas essas lives, isso tudo que a gente fala aqui, no futuro vai ser estudado. Porque a gente falava assim, porque a gente lutava por isso aqui. Lutamos, sim, pelo Brasil melhor, pela nossa família cristã, família de amor e paz. Isso que a gente quer. Nós queremos amor, paz para as pessoas. Não fazendo o que esses caras ficam fazendo aí, dando sentenças duvidosas, dando sentenças duvidosas aí, botando o Sérgio Cabral na rua. Como é que um cara que tem 400 anos de prisão sai da prisão? Como é que o Lula conseguiu sair da prisão? Enquanto isso, o Índio Sererê está preso, o Daniel Silveira está preso, e o Sérgio Cabral está lá. Agora, o pessoal está falando hoje que ele vai ser consultor político. Agora, um Zé Ruela desse... Da qualquer hora desse, eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu vou encontrar com ele na rua. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Eu vou abrir um processo em você porque você falou mal de mim lá no teu canal. É assim que a gente... Você tá entendendo como é que é o negócio? É assim que a gente pode encontrar com esse cara na rua aqui. Sérgio Cabral, livre e solto, andando em Copacabana, mano, em Copacabana. Agora ele tá, como é que diz? Influenciador digital, tá lá. Essa é uma vergonha. Que país é esse? Se inscreve, compartilha, dê aquele like, é muito importante. Vamos... Exatamente, né? Com certeza esse novo pedido de impeachment contra o Larápio, né? Trata-se daquela visita do Nicolás Maduro ao Brasil, né? Eu já falei diversas vezes que o Maduro é um narcotraficante, é um criminoso, é um comunista totalitário que jamais deveria estar aqui no Brasil ou em qualquer outro país, né? Foi ele que causou a situação atual da Venezuela, onde 95% da população se encontra sem saneamento básico, né? E mais, as pessoas estão tendo que comer animais para sobreviverem, né? Então é um absurdo o que acontece naquele país que fica aqui do lado. 6 milhões de pessoas. É esse o número. 6 milhões de pessoas já se refugiaram da Venezuela. Vieram, né, da Venezuela para o Brasil, né? Agora, por que o contrário não acontece? Por que os brasileiros não vão para a Venezuela, né? É só um questionamento que eu faço aqui, né? É só um questionamento, né? Por que cubanos vão aos Estados Unidos ao invés do contrário, né? Eis a questão, né? Eis a questão. É uma questão que deveria ser lógica para vários brasileiros, né? Mas tem gente que ainda se encontra dormindo, né? E tem também alguns, né, meia dúzia, né, que ainda defendem o Larápio, né, que é o encantador de jumentos. Encantador de jumentos. Encantador de jumentos, né? Mas eu aqui pergunto também, né, cadê os 60 milhões? Cadê o código-fonte? Eis a questão, né? Eis a questões, né, na verdade, né? Enfim, mas o que me surpreende nesse processo de impeachment aqui, eu já vou te dizer, é o seguinte, né, que até mesmo aliados do Larápio, né, aliados, vamos dizer assim, assinaram pelo pedido de impeachment, né? Eu acredito que esses foram influenciados pela imprensa, né, na qual boa parte dela, né, criticaram, né, a visita do Maduro ao Brasil, né? Enfim, eu entendo, tá? Eu entendo que mais do que afastado, o Lula deveria ter sido preso depois desse episódio,
né, que repercutiu o Brasil inteiro, né? Tá repercutindo muito lá fora. Eu vi lá na aba dos comentários lá, dos mais comentados lá do Google, né, que dizia Lula, Maduro, né, Lula, visita de Maduro, tava basicamente assim, né, visita de Maduro ao Brasil, né, tava entre os mais comentados. Por quê? A maioria das pessoas estavam repudiando, né? Somente, eu acredito que 8% que estavam elogiando aquela visita, né? Porque cada vez mais as pessoas sabem o que de fato, né? O que de fato está acontecendo aqui no país lá. Inclusive até mesmo o Luciano Huck falou, repudiou, né, na verdade, a visita do Maduro ao Brasil, né? Até mesmo esquerdistas estavam reclamando, né, do Larápio por conta dessa visita, né? Inclusive o Maduro ficou num hotel de luxo em Brasília, parece, né? Segundo matérias, segundo relatos. O que é mais um absurdo, né? Isso sem contar as viagens do Larápio ao exterior. Porque ele não viaja para Venezuela. Ele não quer viajar para Venezuela, ele quer viajar para países europeus, né? Os petistas, né, que compõem ali o desgoverno, querem viajar para países europeus, mas não querem viajar para a Venezuela, não querem viajar para a Nicarágua, não querem viajar para qual outro país? Cuba, né? Né? Que são países dos quais, né, eles defendem, né? O Lula principalmente defende, né? Então é muita hipocrisia, né? E essa mesma hipocrisia a gente não vê por parte dos ministros do STF, né? Que recentemente apareceram numa palestra lá nos Estados Unidos, né? Mas não viajaram para esses regimes totalitários, né? Então é muita hipocrisia, pessoal. Só não vê que não quer. Só não vê que não quer isso, né? O Lula não apresentou um projeto em 6 meses, né? Não apresentou um plano de governo, ok? Não apresentou base no Congresso, né? E, consequentemente, não tem sustentação. Não tem sustentação. O que o Lula, no máximo, faz é comprar Arthur Lira para tentar salvar o desgoverno dele por conta por via daquela MP dos ministérios lá. Aquilo foi um absurdo ter sido aprovado aqui na Câmara, né? Mas o Lula acabou se reunindo com Arthur Lira e negociando aquele julgamento lá, que justamente condenaria Arthur Lira, né, a anos de prisão, né? Enfim, depois o Arthur Lira ainda falou que fez-se justiça, né? Um absurdo, né? Isso é só no Brasil mesmo, pessoal. O Brasil não é para amadores, né? Mas eu já disse aqui, né, o que me surpreende, né, nesse processo de impeachment, né, é que alguns ditos aliados do Lula assinaram, né? Agora, será que esse impeachment vai para frente? Eis a questão, porque segundo o relato, chegou na mão do Arthur Lira, né? Mas será que ele vai para frente com esse pedido de impeachment? Né? Porque agora o Arthur Lira está muito achegado ao Larápio, né? O que é um absurdo, né? Será que o Arthur Lira que está nas mãos do desgoverno do Lula ou o Lula que está nas mãos do Arthur Lira? Eis a questão, né? Eu acredito que as duas situações estão acontecendo. Né? Eu entendo que se o STF condenasse o Arthur Lira teria que ir para frente com o pedido de impeachment do Lula, né? Com um dos pedidos de impeachment do Lula, né? Porque não tinha outra escapatória para ele, né? Por enquanto ele continua #fechado com Lula, mas por enquanto, né? O Lula conseguiu comprar ele ali naquela MP ali, né? Mas não comprou totalmente, afinal de contas, o Arthur Lira, olha só, hein?
o Arthur Lira saiu reclamando depois. Saiu reclamando, dizendo que é pela última vez que ele iria ser complacente, né? Iria ajudar o governo numa questão ali, né? Enfim, aquela MP ali só foi para realmente só foi para uma sobrevida ao desgoverno, né? Entre aspas, né? Sobrevida entre aspas, né? Afinal de contas, a gente está vendo inflação alta, juros altíssimos, aumento nos preços dos alimentos, aumento na gasolina, aumento, enfim, em tudo, né? Mas benefícios nenhum aos brasileiros, né? Quer dizer, os brasileiros pagam trilhões em impostos, mas não vê, né, esses impostos sendo revertidos, revertidos em projetos que poderiam trazerem coisas bacanas ao Brasil, né? Vamos dizer assim, né? Enfim, eu entendo que o impeachment do Larápio é questão de tempo, né? O Alckmin já está no aquecimento, né? Os dias estão contados. O Larápio, né? Eu entendo que não fica muito tempo, não fica muito mais tempo não. Afinal de contas, é um desgoverno que não tem sustentação, né? Não tem, fora que apoia esses regimes totalitários pelo mundo, né? Também governa entre aspas, para financiar obras em outros países, em detrimento do Brasil. Enfim, é esse desgoverno que temos atualmente no Brasil, que foi eleito através ali do TSE, né? Desgoverno esse que é ilegítimo no meu entendimento, né? Eu acredito que depois daquela visita do Maduro ao Brasil, tanto um quanto o outro deveriam serem presos, né? Deveriam ser presos, afinal de contas, trata-se de dois criminosos, né? Eu costumo até dizer, né, que o Larápio é projeto de Maduro. O Larápio é projeto de Maduro, porque o que o Larápio quer fazer no Brasil é o que o Maduro fez na Venezuela. Não podemos admitir isso aqui no Brasil, tá ok? Enfim, parabenizo os parlamentares que assinaram esse impeachment, né? E novamente dizer, né, que o lugar de Larápio é na cadeia. E ponto final. Ok, meus amigos? Então inscreva-se e compartilhe, é muito importante. Seu compartilhamento live aqui nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira a partir das 19 horas. Então dê aquele like e compartilhe. Quero aqui deixar um salve para o Elias José da Silva, né, que compareceu novamente na nossa live, né? Consequentemente, ele vai aparecer também nas lives de retransmissões, né? Isso. Bolsonaro News, Brasil no Ponto News. O preço da liberdade. 100% Brasil, 100% Brasil, o Brasil é nosso, etc, etc, etc. Tudo na descrição da live, tá, gente? Exatamente. Então inscreva-se, compartilhe. Todos os canais de apoio ao presidente Bolsonaro estão aqui na descrição. Isso também aí, quero recomendar o Ferreira Negócios. Ferreira Negócios. Tá, gente, okay? dá um alô aí para os canais que saíram lá, como é o nome lá dos canais do novo canal lá, do pessoal lá, do família lá do... Como é que a gente vai falar aqui sobre o assunto. Teve um canal que foi lançado o assunto aí, tá? do dia 8 de janeiro, dia né? 8, E porventura, né? Porventura a gente vai divulgar também aqui a associação ASFAV. ASFAV, tá vendo? Associação ASFAV que é ligada às famílias dos patriotas presos do dia 8 de janeiro, tá ok, pessoal? Tem o canal e tem Associação ASFAV. Escreve lá. ASFAV. Associação ASFAV. ASFAV, né? Que é composta ali pelos familiares dos patriotas presos do dia 8 de janeiro. Tem o Instagram também, tá, gente? É a mesma coisa. Exatamente. Nós não temos o link aqui, mas se você entrar na internet lá, porque aqui a gente fez as coisas muito correndo, mas se você for lá na descrição, na nossa descrição não, mas se você for lá no YouTube, pesquisar com calma e tranquilidade, você acha o canal, entendeu? Só achar o canal lá, escreve lá no canal das pessoas lá, como eu já escrevi, ele escreveu, todo mundo escreveu lá. Exatamente. Porque
Tem o Instagram também dele lá também. Então, todo aquele pessoal que estão passando por aquela dificuldade lá em Brasília, então fizeram um canal para postar os vídeos. Exatamente. Lá. E aproveitando o assunto aqui, né? Eu vou começar por essa matéria que está no jornal Pleno News. STF tem maioria para tornar réus mais de 70 manifestantes. Até o momento, mais de 1.000 pessoas estão no banco de réus pelos atos do dia 8 de janeiro. Mas o que me chama a atenção nessa matéria, eu vou te dizer o seguinte aqui, ó. Eu vou dizer para vocês o seguinte aqui, ó. Vamos lá. O que me chama a atenção nessa matéria é o seguinte aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu quero separar aqui uma palavra. Aqui, ó. As denúncias, ó, para com essas mais de 1.000 pessoas, né? Tem envolvimento aqui, as denúncias envolvem pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército. Tá? E é isso que me chama a atenção. As denúncias envolvem pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército em Brasília, pedindo intervenção dos militares, ok? Então tá aqui. Tá. Eu li um trecho dessa matéria, né? Eu vou passar aqui rapidamente por essas matérias do terceiro tema dessa live, mas eu queria chamar a atenção das pessoas justamente para com esse trecho dessa matéria do jornal Pleno News. Está aqui, STF tem maioria para tornar réus mais 70 manifestantes, ao todo são mais de 1.000 pessoas, né? Por aqueles atos lá do dia 8 de janeiro, né? Quem for responsável, que se vira. Vamos lá. Seguindo. PF deve pedir ao STF prisão de deputado que afirmou ter feito doações para acampamentos em frente a QGs do Exército. Outra coisa que chama atenção também. É outra matéria que chama atenção também. Gazeta Brasil. Vamos seguindo aqui porque tem algumas outras questões que devem serem comentadas aqui na nossa transmissão ao vivo. André Mendonça diz que busca Deus antes das decisões no STF. Ministro esteve na Marcha para Jesus em São Paulo. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Por que eu trouxe essa matéria aqui? Eu vou comentar sobre por que eu trouxe essa matéria junto desse assunto do dia 8 de janeiro, tá ok? Vamos lá. Revista Oeste. CPMI vai votar 285 requerimentos. Por fim aqui, Gazeta Brasil, parlamentares querem que Moraes vá depor na CPMI do 8 de janeiro. Vista Pátria. E é com essa matéria que a gente finaliza esse terceiro tema desta live. Enfim, pode mostrar as matérias. Vamos lá. Em seguida, traremos as nossas opiniões. Dá uma olhadinha na matéria aqui. Tanto que, gente. Então, aqui. STF torna a maioria para julgar, né, 70 pessoas de manifestação. Tem mais de 1.000 e poucos presos lá. Vamos lá. Tem uma outra matéria aqui. PF deve pedir ao STF prisão de deputado. Isso aqui não vai valer. Que ajudou, depositou nas contas dos manifestantes lá para ajudar. Vamos lá. Tem outra matéria aqui, Pleno News aqui. Vamos lá. Se inscrevendo e compartilhando é muito importante. André Mendonça diz que busca Jesus para... Daqui eu já vou comentar sobre isso aqui, tá? Porque eu não vou levar uma muito da frente. Matéria Pleno News. Vamos lá. O que é que acontece aqui? Vamos começar aqui pelo André Mendonça. André, cara, presta atenção uma coisa aqui. Eu não vou te chamar como ministro, porque já que você está falando uma matéria com milhares de pessoas, vou te chamar de uma pessoa normal. Para você falar isso aqui, você tem que primeiro pensar no Daniel Silveira, lá atrás, quando você deu aquela sentença seguindo o relator, erradamente. O Daniel Silveira está preso, todo mundo esqueceu do cara, nós não esquecemos dele. Sabe por quê? Os deputados que combinaram entre eles, tem vários vídeos aí dizendo que combinaram que era pro cara, era só temporário, 7 dias que o cara ia ficar, depois iriam votar pela saída do cara, deixaram o cara mofando lá e não liberaram o cara. Arthur Lira foi culpado disso também. Como ele fez também com o Deltan Dallagnol também, não disse um pio, nada. Por quê?
São caras que tem tudo o rabo preso. O rabo preso agora foi liberado lá do STF, tá vendo? Julgaram ele. Só não caçaram o Arthur Lira. Vou te falar por quê. Porque ele é presidente do Congresso, do Câmara dos Deputados. Senão tinha caçado ele também, se fosse um deputado lá. Mas ele também tem prerrogativa de dizer: eu não devo aceitar isso aí do STF. Então o STF, ó, se trancou. O André Mendonça foi um erro do Bolsonaro. Ali foi um erro do Bolsonaro. Tá? Porque você não pode ficar nessa de buscar Deus para resolver o teu negócio. Tudo você tem um tempo para dar o seu voto. Não é por acaso. Eu achei mais triste para mim ali, do André Mendonça, foi quando a Rosa Weber, ele pediu vista, a Rosa Weber interpelou ele, que ele tinha um tempo para entregar aquilo, como se fosse um boneco de ventríloco, tá entendendo? Você não é boneco de ventríloco. Quando ela falou aquilo ali, por ela ser presidente do TSE, queria julgar imediatamente a coisa ali, então você pediu vista, o que era que tinha acontecido? Calma. Dentro da regra que o TSE, que o STF manda, eu vou entregar meu voto, vou entregar o relatório pronto, do que não ela interpelar ele, não, porque você com uma cara sabe, daquela pessoa que ficou chateada com ele, e ele não teve a moral de chegar. Então, aquilo foi um erro do Bolsonaro, tá vendo? O outro também, o Cássio Nunes também, foi errado, tá vendo? Na verdade, eles queriam uma vaguinha ali, já estava tudo ali dentro, então, ferra esse Bolsonaro que se lasque, tá vendo? É mais ou menos por aí, não venha com história, Deus é uma outra história, Deus é a Bíblia, e dentro da Bíblia diz que você não pode fazer atrocidade com as pessoas. E você vê o Alexandre de Moraes fazendo tudo aquilo com aquele pessoal lá em Brasília, com aqueles presos lá, com os índios, você não se manifesta nada. Não, seguimos o voto do relator. Quer dizer, é uma vergonha. Para que ter ministro? Tem um só que resolve tudo ali e acabou. Quais são os outros ministros que tem? Não tem nenhum que se contradiz com o outro. Não é assim não, cara. Peraí. Não, entendendo? Mas agora tem a televisão que você botar ali, ela mesmo condena vocês. Entendeu? Quando vocês estão debatendo, não tem pra onde correr. Falou errado, tá lá. Então, outra coisa, já falei sobre o André Mendonça, as outras matérias aqui, como eu estou falando para vocês. Sobre os manifestantes em frente ao QG. O QG. Os manifestantes sobre o negócio do deputado aqui, está tudo errado. Primeiro é que o pessoal não estava no Palácio do Planalto, nem na Praça do Exposição, estavam lá em frente ao quartel do Exército, é diferente. A própria matéria já diz aqui o que tem que ser feito. Aí, o Exército, por ter, são tudo um fraco, tá dizendo? A nossa Forças Armadas, eu nunca pensei, eu sempre fui muito caquinho das Forças Armadas, sempre fui muito a favor das Forças Armadas, sempre falando muita coisa boa das Forças Armadas, falando vídeo aqui das Forças Armadas, e de repente você vê a Força Armada juntando as pessoas, inclusive até mendigo, para levar para dentro da Polícia Federal e para mandar prender as pessoas. Depois foram descobrir, se a gente não tivesse vindo aquelas imagens que veio depois, que o Zé Dias estava lá. O Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos, foi preso. O Zé Dias fez aquela meleca toda aqui, inclusive dando água, abrindo porta da pessoa, fotógrafo. Aí o fotógrafo está solto. Está solto. Aquele fotógrafo vai ter que responder sumariamente, preso. Tá vendo? Quem foi que pagou ele para fazer aquelas fotos daquela forma que foi feita? As câmeras registraram. E parabéns mais uma vez à CNN que mostrou aquilo ali e mostrou que a verdade não era aquilo, a verdade era diferente. A coisa era diferente. Inclusive, vamos descobrir nessa CPMI que o Lula sabia, que o GSI sabia. Não vem com história de falar que era do governo Bolsonaro. Dia 8, já teve uma transição que foi passada desde outubro. Olha só, como tem uma inverdade em tudo isso. Desde outubro, quando o Larápio, inclusive, ganhou com 60 milhões, que ninguém viu, mas tudo bem, vamos lá. Ganhou com 60 milhões, foi? Ganhou as eleições, 60 milhões. Dali para frente, o Geraldo Alckmin, aquele comedor de salsicha do pessoal lá em São Paulo, que a gente sabe de toda a história das merendas que subiram das crianças lá em São Paulo, ele foi o cara que fez a transição. Então levaram outubro, novembro e dezembro, levaram 3 meses fazendo essa transição.
Depois do dia 1º de janeiro, o Larápio tomou posse, né, como, entre aspas, tomou posse. Aí, do dia 8, começou a acontecer a coisa errada. Já era o governo, não tem mais nada a ver, o governo Bolsonaro não estava nem aqui, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu? Agora eles querem que investigue dezembro. Dezembro já era o governo Lula estava fazendo transição naquela época. Estava fazendo transição, vendo o jogo do Brasil, seleção brasileira e sorrindo à custa do povo brasileiro lá no negócio do Banco do Brasil, lá em Brasília. Tu tá entendendo como é que é o negócio? Quer dizer, acha que o povo é um idiota, tá entendendo? O povo não é idiota, o povo sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu na eleição, o povo sabe o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Todo mundo sabe. Eles querem botar que o Bolsonaro venha. E outra coisa, se chamar o Bolsonaro, tem certeza que ele vai. Tá? Tem certeza que ele vai. Agora ninguém quer saber de papo furado do Lula, que todo mundo sabe que ele não tem projeto nenhum para o Brasil. Eu teria falando muita coisa que se ele fizesse um projeto, pô, baixamos a gasolina foi como o presidente Bolsonaro fazia. Mas o Lula não. Até hoje o Lula não fala com ninguém. Lula prometeu fazer live toda semana com o povo dele lá. Ó, outra coisa que eu vou falar para você, eu falei isso aqui, vou falar minha fala final aqui. O brasileiro, nós, patriota, de direita, cristão, tá entendendo? Nós temos intimidade com as redes sociais. A esquerda não tem nada. Tudo que ele fala, eles colocaram o maior larápio que tem aí, um tal de André Giannone, para discutir negócio de falar. Tudo que ele fala ali é mentira. Tudo que ele... demos um olé na Câmara dos Deputados. Mentira! Sabe por que aconteceu? Arthur Lira, na mesma hora que estava lá, o Lula ligou para ele, acertou tudo ali, com a base ali, para que votasse o projeto. Qual é o projeto? Não tem nada. Em 6 meses o cara conseguiu ali perder todo... Ele foi derrubado todos os projetos dele, tudo que ele jogou ali dentro foi derrubado. O Congresso hoje é diferente. O Congresso hoje é diferente, o Congresso hoje é conservador, cristão, tá entendendo? A pessoa quer o melhor para o nosso país, só não quer dinheiro, não. O povo quer realidade com a população que o elegeu. Tá ok, meus amigos? Então essa é a minha fala final e exatamente. Seja muito bem-vindo. Exatamente. Primeiramente, eu quero dizer que eu vou tentar ser sucinto aqui na minha fala, né, no meu comentário, até porque a gente precisa encerrar a nossa transmissão, né, mas quero divulgar, né, a associação ASFAV, né, que é a associação ligada às famílias envolvidas com os atos do dia 8, né? É incrível que a gente tenha que falar sobre essa instituição, afinal de contas, o STF está incluindo todos aqueles que estavam em frente aos QGs no balaio daqueles que estavam naquela invasão do dia 8, e isso é inadmissível, afinal de contas, aqueles que estavam em frente ao QG clamavam por uma intervenção dos militares e nós, ingênuos, acreditávamos que, de fato, né, estando em frente aos quartéis, estaríamos mais num ambiente mais confortável, né, por assim dizer, né? Estávamos enganados, obviamente, afinal de contas, as Forças Armadas têm prestado continência agora não só ao Larápio, mas ao Maduro também, né? Então é um absurdo que a gente tenha que ver cenas onde generais prestam continências a criminosos, né? Então eu entendo que a alta cúpula das Forças Armadas se encontra corrompida, né, juntamente com as nossas instituições judiciárias, né, das quais são compostas por militantes ao invés de ministros, né. Enfim, é terrível a gente ter que comentar essas situações aqui, né, mas a verdade tem que ser dita, né, sempre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né. E é com essa verdade que a gente quer
que a gente quer seguir, né? Seguir essa CPMI, né? A gente entende que a CPMI é muito importante para encontrar os financiadores daquela invasão, né? Mas não só os financiadores, né? Mas aqueles, né, que estiveram de fato naquele quebra tudo, né? Afinal de contas, muitos deles fugiram, né? Alguns deles fugiram, né? Então é importante que a gente encontre esses financiadores, mas não só isso, né? Encontre também aqueles que foram complacentes, né? A gente condene, na verdade, aqueles que foram complacentes, né? Por exemplo, aquelas imagens lá da CNN mostram o GSI levando água até os invasores, né? O que é um absurdo, afinal de contas, mostra ali que o desgoverno do PT esteve de fato, né? Facilitando todo aquele escarcéu que aconteceu naquele dia, naquela invasão do Congresso, naquela invasão dos três poderes, né? Enfim, condeno, né, o que o STF tem feito, né, justamente criminalizando aqueles que não cometeram crime nenhum, né, aqueles que estavam em frente ao QG. Eu entendo que aqueles que estavam ao QG não devam serem misturados com aqueles que invadiram, né, a Praça dos Três Poderes. Eu entendo, inclusive, que a entrada na Praça dos Três Poderes foi facilitada pelo desgoverno, né? Não foi por Bolsonaro, não. Afinal de contas, o Bolsonaro já se encontrava fora do país, ele estava nos Estados Unidos naquele momento, né? Então, aquela invasão tem, por assim dizer, responsabilidade, né? Parcela de culpa por parte desse desgoverno. Eu entendo que esse desgoverno do PT tem não só complacência, né, mas tem omissão para com aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Novamente repudio aquela invasão. Eu entendo que direita não invade, quem invade é a MST, quem invade é a MTST, mas pelo que a gente viu, né? Pelo que a gente viu ali, bandeiras do PT estavam dentre os invasores. Então, eu acredito que infiltrados estavam ali, né? Infiltrados de esquerda estavam ali e deveriam serem presos, né? Deveriam serem presos por justamente terem promovido aquele escarcéu, né? A gente sabe, né, que a esquerda sempre teve ligação com o vandalismo, né? E o que aconteceu naquela invasão ali foi de fato um ato antidemocrático, né? O que, de novo, repudio, né? Mas querer taxar aquela invasão com as manifestações, né? Querer comparar, né, aquela invasão com as manifestações em prol do presidente Bolsonaro que aconteceram nos últimos tempos é incomparável. Isso não tem cabimento, inclusive, né? Mas, enfim, para encerrar aqui, né, presto aqui meu apoio tanto aos senadores quanto aos deputados frente à CPMI e prestar aqui meu repúdio tanto ao STF quanto ao APF, que tem atuado de forma ilegal nesse processo todo que envolve os atos do dia 8 de janeiro, né? De novo, repito, direita não invade, quem invade é MTST, quem invade é MST, né? Mas a gente quer saber a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E a CPI foi instaurada justamente para isso, né? Pra gente ter uma luz no fim do túnel, né? Afinal de contas, a gente sabe, né, que o desgoverno do PT tem total interferência para com aquele dia, né? Enfim, a gente entende que a CPMI tem poder de polícia e que pode prender justamente aqueles que não só financiaram, né, mas aqueles que foram complacentes, né? E a gente sabe que Gonçalves Dias entregou água, né? Até entregou água para os invasores, né? Enfim. Eu entendo que não só Gonçalves Dias deveria ser preso, mas Flávio Dino também. E que esse
desgoverno do PT seja derrubado o quanto antes. Afinal de contas, lugar de criminosos é na cadeia, não soltos. Tá ok, meus amigos? Então se inscreva e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, compartilhe tudo que você puder nos ajudar, nos ajude aí. Tem um Pix aí, se quiser ajudar o canal, ajude aí. Estamos precisando de ajuda aí para reformular os estúdios aqui, ajeitar, mandar um grande abraço aí para o Elias José aí. Pra gente encerrar aqui, eu vou trazer 3 matérias, né? Já que a gente se delongou bastante nessa live, né? Quero trazer aqui, primeiro essa matéria que está no jornal Pleno News. Jair Bolsonaro é aclamado e aplaudido durante feriado em São Paulo, né? O presidente foi recebido com festas na cidade de Ilhabela e São Sebastião. Pleno News. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Pleno News, tá ok? Ok, gente. E também aqui, ó, Carlos Jordi protestou por medalha concedida a Felipe Neto, né? Pleno News, de quê? a fonte dessa matéria, né? E por fim, Jair Bolsonaro grava vídeo com elogios a Tarcísio, abre aspas, exemplo, fecha aspas. O governador de São Paulo compartilhou o vídeo e expressou gratidão ao presidente. E é com essa matéria que a gente finaliza essa transmissão ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto TV. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Nós vamos terminar essa live por aqui, desejando aí um maravilhoso final de semana prolongado para todos. Voltamos na segunda-feira. Tenha uma noite abençoada, um final de semana de bênção para todos nós, em nome de Jesus. Boa noite a todos, até segunda. Essa live, gente, vai ser distribuída para outro canal. Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Valeu. Até segunda, gente. Boa noite a todos. Fiquem na paz.